Olá pessoal, agora nós vamos simular problemas onde o CAP não reconhece ou o tom de chamando ou o tom de fim de chamada. Esse também é um problema bem recorrente, né? Pode causar com que o CAP nem atenda essa chamada, ele nem receba essa chamada, ou também o CAP não reconheça o desligamento da chamada. Então ele acaba não encerrando. Eu vou acessar a interface web do CAP. Para isso, nós vamos coletar uma captura da FXO. Então, administração, diagnósticos, rastreamento de FXO. Eu vou vir em iniciar. Eu vou fazer uma chamada para a gente poder ver esses tons. Pronto, chamada realizada. Eu fiz a chamada no sentido SIP FXO. Salvo aí a captura. Vou abrir a captura através do Audacity. Aqui a gente tem a nossa captura. Nela, nós conseguimos analisar alguns pontos. Temos o tom de chamando, esse tom inicial. Aqui é onde é realizado o atendimento da chamada pelo CAP. Como eu não falei entre uma ponta e outra, então a comunicação do áudio não teve muito, né? Mas aqui era para ter os sinais de áudio. E esse tom aqui é o tom de desligamento. Alguns conceitos a gente tem que ter para entender isso. O primeiro, o CAP segue o padrão Anatel para a identificação dos tons, tanto dos tons de chamada em geral, o tom de chamando e o tom de desligamento. O padrão da Anatel é 1 segundo de tom, para 4 segundos de silêncio. 1 segundo de tom, 4 segundos de silêncio. Esse é aquele ringue que você escuta. Para o tom de desligamento, é uma sequência, né, de 250 de tom, 250 milissegundos de silêncio. 250 de tom, 250 de silêncio, 250 de tom, 250 de silêncio. Quando tiver essa cadeia aqui com 3, isso aqui caracteriza o tom de desligamento. Isso é o que o CAP irá entender. Tem algumas centrais que não respeitam esse padrão Anatel. Isso faz com que o CAP acabe não entendendo. O porquê? Porque a central irá enviar 1 segundo de tom, ou 1 segundo e meio de tom, e depois o silêncio. Isso para o CAP ele não vai entender. Também é possível a gente ajustar isso na interface web. Como que eu vou mostrar para vocês como identificar quantos segundos possui de tom e quantos segundos possui de silêncio? A gente amplia. Aqui já está um tamanho legal. Aqui embaixo, em seleção, a gente configura a opção tamanho e fim da área selecionada. A gente seleciona a área e a gente vê que deu aproximadamente 1 segundo. O CAP trabalha com 5 a 10% de erro para isso, né? Então, como é visual, acontece desse tempo aqui, não sei exatamente o que o CAP está entendendo, mas por conta dessa porcentagem de erro é bem próximo e vai dar certo. Então aqui mostra 1 segundo de tom. Se eu selecionar daqui, faltou um pedacinho ali. Aqui, a gente vê 4,065 segundos de silêncio. Então, essa chamada aqui deu certo, né? Vou mostrar o tom de desligamento. A gente possui... Opa, peguei errado. 264. 256, tá bem próximo ali. Então o CAP está considerando isso aqui como a cadência ali, né, para o tom de encerramento de chamada. Se você vier aqui, fez a análise, tanto do tom de encerramento quanto para o tom de início de chamada, e viu que não deu os valores padrão, e o CAP não está entendendo isso, o que a gente pode fazer? Vamos acessar a interface web do CAP. Menu FXO, submenu porta da FXO, e aqui a gente tem as opções Buzz Detected e Custom Ringback Detected. Aqui a gente vai configurar os tons.
Como vocês podem ver, essa opção está em habilitar, ou seja, ela está respeitando de 200 a 500 milissegundos para o tom de encerramento, que seria esse aqui. Então é por isso que assim está ok. Mas caso não esteja nesse padrão, você vem em desabilitar, configure aqui uma cadeia. Como eu expliquei anteriormente, são 3, são tom, silêncio, tom, silêncio, tom e silêncio, total uma cadeia de 3. Você pode colocar o valor que a sua central está emitindo, 2 ou 4, por exemplo. A duração do tom e a duração do silêncio, ou seja, posso colocar aqui 500 milissegundos, 500 milissegundos. Então significa que aqui estaria com 500 milissegundos e na opção de silêncio seria 500 milissegundos. Assim que você configura o tom de encerramento de chamada customizado, né? Quando ele não está no padrão da Anatel. Para o tom de início de chamada, tom de chamando, a gente vem, deixa eu habilitar aqui de novo, voltar às configurações anteriores. FXO Custom Ringback Detect, a gente vem em habilitar. Em tom, a gente coloca onde é esse valor aqui, o valor do tom, a gente pode colocar, já tem a sugestão 850, e 3500, significaria que aqui iria ter 850, e esse intervalo todo aqui de silêncio seria de 3.500 milissegundos, né, 3.5 segundos. Após fazer isso, é preciso salvar e aplicar, então venho aqui em salvar e aplicar, e depois reiniciar o CAP. Eu não vou fazer para não desconfigurar o meu CAP, né, já que a chamada funcionou para mim, e com esses tons está ok. Seria isso então, muito obrigado.